Só um minutinho, pessoal, vou dar um... Desculpe aí, pessoal, é que chegou gente ali. Melhor eu deixar o óculos. Pessoal, hoje eu vou falar sobre integrais duplas na forma polar e resolver alguns exercícios. Esse material foi postado para vocês e aí já vou definir uns exercícios para vocês me entregarem também. Vou avisar também que não é com vocês, mas já fiquem... Na quarta que vem tem uma MEPT, né? O pessoal está pedindo para avisar para se inscreverem, né? Na quarta tem uma palestra, provavelmente os professores que tiverem aula na quarta, não sei qual é a disciplina que vocês têm. Temos prova, professor. Ah, vão ter prova? Aham. Ah, bom. Mas foi o que me pediram, né? Por causa da MEPT, Tranquilo. eu não sei se é. Mas isso fica a critério de cada professor, né? Vai ter uma palestra. Mas é isso. Procurem o site da MEPT lá para participar. Talvez tenha programação diurna também. Eu sei que à noite tem uma palestra às 19 horas. Então, mas é isso. Então, aqui, ó, integrais dupla você já sabe. Na verdade, isso integração é um assunto que vocês já viram, né? E como se trabalha na questão da integral dupla polar, né? A variação, né? Eu não vou fazer a leitura total, mas do que é importante aqui. Meu mouse está horrível.
O que é importante aqui na variação da integral é exatamente a variação que ele sofre em relação a R. Nesse caso aqui tem duas funções, uma no limite inferior e a outra no limite superior. Então, na verdade, o R aqui está variando dessa R, dessa função inferior até lá. Então, o R está variando daqui até essa outra função aqui. E o ângulo θ, ele está variando no caso de alfa, né, no caso aqui, ó, desse alfa aqui, ó, até esse ângulo beta aqui. Então, são as duas variações, quando vocês estiverem fazendo uma integração dupla em coordenadas polares, o que vocês têm que entender, o que vocês têm que trabalhar, no caso, é saber aonde que ele varia o R, né, do limite inferior até o limite superior, e aonde ele varia o eixo, o θ, que é do ângulo inicial até o ângulo final, né, ou o ângulo menor até o ângulo maior. E, então, essas são as variações que vocês têm que entender, né, que ele chega. Né. E outra coisa importante, quando vocês transformar, e aí tem as explicações lá, que é o diferencial de área. Né. O diferencial de área em coordenadas polares tem essa relação aqui, ó. Sempre que vocês forem transformar de coordenadas retangulares para coordenadas polares, né, essa relação aqui, ó, vocês vão ter que lembrar. Então, quando tem dx dy, vocês trocam por r, um r dr dθ. Então, o diferencial de área tem esse acréscimo desse r aí, para compensar, e aí ele tem toda uma teoria de explicação aí, já vou mostrar alguns exercícios, né, que pode ser feito. Então, isso é importante, né? Então, entender a variação do θ e a variação do R. E essa diferencial de área que tem que ser feito, ou a substituição disso aí. Então, já vou fazer um exemplo aqui, que já está feito, na verdade, aqui, depois eu vou pegar um exemplo do... Vamos pegar esse aqui, ó, por exemplo. Ele quer a área aqui, ó, essa área R. Ver se tem um problema aqui em cima. Não, não diz. Mas aqui. Ele quer essa área limitada aqui pelo x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4, o x igual a 0 e o y igual a raiz de 2. Então, basicamente, é isso que ele está pedindo, a área disso aí. Vou mostrar lá no GeoGebra, né? X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Essa é uma área. Depois ele pede x igual a 0, né, que é esse eixo aqui. E a outra área é y igual a raiz de 2. Tá ali. Vou aumentar isso aqui. Ó. Ele quer exatamente essa área aqui. Compreende esses pontos aqui. Esse primeiro quadrante é a parte superior. Então, ó, nós precisamos encontrar esse ponto aqui, ó, que é o limite
meu mouse não está bom. Então, tem que... Tá. Mas esse ponto A é o limite, se vocês pensarem que é o ângulo menor, até π-meios. Então, em que ângulo isso aqui se encontra, né? Então, para a variação do θ, nós temos que trabalhar com isso aí. E a variação do R, na verdade, o R, ele parte nesse ângulo aqui, ó, ele vem desse ponto aqui até lá, até aquela coordenada R, né, igual a 2, né? Então, o limite máximo da variação do R é o R igual a 2. E o mínimo é essa reta aqui, que é y igual a raiz de 2. Então, o R está do y igual a raiz de 2 até a função de cima. Então, eu vou tentar pintar essa área aqui para que vocês... Aí não vai ficar bem, mas vou criar mais pontos aí. Ó, ele deve ter uma aproximação dessa área de 0,56 a área desse polígono aí. Claro que tem perda aqui naqueles... Ali tem uma perda entre o B e o G. Ali tem algumas perdas, é uma aproximação do que eu fiz. Então, na verdade, eu preciso calcular, né, achar esse ponto A aqui. Então, como que eu encontro esse ponto A? E aí ele mostra aqui, ó, esse ponto A, na verdade, é y igual a raiz de 2. Né? Então, vou fechar aqui. Ó, quando o x é igual a y, se ele é raiz de 2, aqui o y, o x também é raiz de 2. Significa que este ponto aqui tem 45 graus. Então, o ângulo menor é π sobre 4. Mas como que eu entendo isso aqui matematicamente? Né? Como é que eu sei que é 45 graus? Porque se vocês gerarem aqui a distância daqui até lá, ó, a distância daqui até ali, ó, como é isso aqui é uma circunferência de raio 2, isso aqui mede 2. Isso aí mede 2. Deixa eu pegar mais para baixo, senão é... Isso aqui mede 2. Aqui mede raiz de 2. Eu preciso saber quanto que mede aqui. Se ele é um triângulo retângulo aqui, aplicando Pitágoras, eu encontro que aqui também é raiz de 2. Se o y é raiz de 2, então o x vale quanto? É aqui, né? Aqui eu preciso saber quanto que vale isso aqui. Então, aplicando lá, que a distância ao quadrado é 2, e o outro é x ao quadrado mais o y ao quadrado. Então, isso aqui vai dar... Eu tenho que aqui a raiz de 2, preciso encontrar o x. Aqui é a raiz de 2, e a distância aqui é 2. Então, eu tenho que 2 ao quadrado é igual a raiz ao quadrado mais x ao quadrado. Isso aqui vai dar 4 menos 2, que dá 2, e o x vai ter raiz de 2. Então, eu comprovo que o x e o y são iguais.
O x e o y sendo iguais, significa que essa é a bissetriz dos quadrantes ímpares. Então, eu tenho que aqui é 45 graus. Então, eu posso dizer agora aqui que o limite do ângulo θ, né, sabendo que aqui, nesse caso aqui é 90 graus, ó, então o limite superior é π sobre 2, aqui está dizendo, o maior, e o menor é π sobre 4. Então, já tem a variação do θ. Então, é isso que está. Aí, a questão da variação do R, notem aqui embaixo, ele já escreveu aqui, ó. Deixa eu trocar esse mouse aqui, pessoal. Não vai dar certo o mouse. A pilha que tá fraca. Tá, agora deu. Aqui ele já escreveu, ó, o intervalo de θ, integral de θ de π sobre 4 até π sobre 2. Note que o de θ é o dos extremos, né? E depois o interno é o R. Né? Então, da função f de R em θ. Então, esse eu preciso fazer a variação ainda do R. A parte superior aqui, ó, a parte superior, toda essa função R igual a 2. Então, a variação do R até em cima, ela é a função R igual a 2. Embaixo que eu preciso saber quanto que é o R. Né? Na verdade, a função é y igual a raiz de 2. Como y lá nasquelas relações que nós temos é R seno de θ, o y é R seno de θ, vou botar um T maiúsculo aqui para não perder tempo, é igual a raiz de 2, e aí isolando R, eu vou ter R igual a raiz de 2 vezes, como o seno passa dividindo, então aí ele escreve como cossecante de θ. E daí coloca que é 1 sobre seno, né? É o cossecano de θ. Então, a raiz de 2 vezes cossecante de θ. E é isso que ele usa o limite inferior, ó. Limite inferior da variação do R, ó. Raiz de 2 cosseno de θ, né? Esse é o R variando até a função de cima lá. Então, o R varia do limite menor até o maior. E o ângulo θ do início aqui, que é de 45 graus, até 90 graus, ou de π sobre 4 a π sobre 2, né, da função. E aí é só a aplicação de integração. Né? Tu não tem... Ele não resolve aqui. Então, podemos resolver. Eu resolvi algum disso aqui. Da integral da R, eu vou escrever aqui. Integral de R dr, no primeiro passo, da R ao quadrado sobre 2. Então, R ao quadrado sobre 2. Vou tentar aqui. Eu tinha que ter tirado a foto aqui. Mas resolvendo, vocês vão ver que dá... é bem tranquilo. Da R
R na 2. Eu tô com outro mouse aqui. Tô perdido. Vou tirar esse mouse. Então, aqui daria... Deixa eu tentar com esse mouse aqui. Daria integral. Isso aqui é integral, tá? Aí. Vou escrever aqui, vou fazer integral de π sobre 4, π sobre 2, variando de raiz de 2 cossecante de θ dr de θ. Não vou fazer isso, senão vou demorar muito. Não, esquece que eu... Vamos para outro exemplo. Segundo exemplo aqui, ó. É só resolver. Eu vou resolver e mandar para vocês, tá? Resolvo, tiro a foto. Eu não vou perder tempo aqui agora. É a integração aqui. Na verdade, aqui é a mesma coisa, ó. Ele quer o cálculo dessa área, sendo a área inferior, esse R igual a 1 aqui, ó, que é uma circunferência de raio 1, sobre esse cardioide aqui, que é R igual a 1 mais cosseno de θ. Então, ó, na verdade, o limite inferior do R é 1, porque toda essa parte aqui ele é 1, ó. Então, é isso que ele está falando, o R variando de 1 até 1 mais cosseno de θ, que é a função superior ali onde eu quero, ó, e o θ de menos π sobre 2 até π sobre 2. Né? Poderia usar até a simetria das duas áreas aqui, ó, calcular só a metade e multiplicar por 2, e aí usar a mesma variação para o R aqui, só que a variação de 0 a π sobre 2. Pegaria do ângulo 0 até π sobre 2, para cálculo de área, multiplicaria por 2. Né? Mesmo caso, aqui não, aqui porque ela não tem uma simetria, né, no caso. Mas aqui tem, ó, a parte de simetria, a parte de cima, simétrica, a parte de baixo. Então, eu poderia multiplicar por 2, no caso, essa área, calculando, em vez de menos π sobre 2, até π sobre 2. Ou de 0 a π sobre 2 e multiplicaria a área por 2.
Então, nesse caso, a mesma coisa. Dúvida no que eu estou falando aqui? Parece que ninguém está... Eu estou meio perdido, mas também nem tanto. Tá tranquilo? Não. Estamos... Tranquilo. Eu estudei um pouco antes da sua aula, professor, para poder entender um pouco melhor. É isso aí, cara. Aqui, ó, a mesma coisa, ó. O R, ele está variando de 0, falando em ângulo, né? Ele está variando de 0, começa em 0, e vai até π sobre 4. Por que π sobre 4? Porque quando eu colocar cosseno de π de 2 vezes o π sobre 4, vai dar cosseno de 90 graus. Cosseno de 90 graus é 0. Então, esse eixo ele vem variando até o π sobre 4. Em π sobre 4, isso aqui zera. Então, é isso que ele fala para fazer essa meia pétala aí, no caso. Então, eu estou falando no ângulo. Então, o ângulo está variando de 0 a π sobre 4. Ele quer saber quanto que vale essa Leninscata para determinados limites de integração. Então, ele quer saber toda a área. Como ele pegou só uma parte, ele está multiplicando aqui por 4. Ó. São 4 meias. Então, e a variação do R, né, no caso do 0 até essa função aqui. E essa função R igual a raiz, por causa que a função era R ao quadrado, né? Então, ele passa como raiz, mais ou menos a raiz quadrada. Então, pega a parte positiva, né? E fica com raiz quadrada de 4 cosseno de 2θ. Então, a variação aqui do R é do 0 até essa função aqui, que é o limite superior. E o limite superior, então, e aí faz a integração. Então, ele mostra aqui, tem uma integração, isso aqui dá R ao quadrado, daí substitui e chega nessa função de 2 cosseno de 2θ, e 2 passa para lá multiplicando, né? Transforma em U isso aqui, U é 2θ, daí dá du sobre 2 é o dθ, faz a relação, faz a simplificação e substitui e vai dar 4. Eu vou resolver essas questões e mando para vocês mais detalhado, tá? Mas é tranquilo. Ele multiplicou por 4 porque eram 4 partes aqui dessa meia, vamos dizer, meia pétala, né? Aqui é a mesma coisa. Então, essa que tem aqui, ó, da variação, o R é de 0 a 1, note que o R está variando de 0 a 1, e o θ está variando de 0 a π. Então, é isso que ele mostra onde é que está. Aqui. De 0 a 1 para o R, né? Ó, em função de R aqui, ó, como a função x ao quadrado, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado, então é esse, dr ao quadrado, né? E aí faz a integração aqui. Chega nesse resultado aqui, π sobre 2 vezes e na menos 1. Essa eu não cheguei a fazer. Posso fazer depois, né, e mostrar para vocês também. Aqui ele calcula um volume, e eu não vou mostrar para vocês agora, porque depois nós vamos trabalhar com volume, eu estou trabalhando com área só, mas é tranquilo, ele considera a base e a parte da altura é a função. E aí ele calcula o volume dessa figura, né? Não vou fazer agora com vocês nesse caso. O exemplo 6 aqui, mesma coisa que aquela outra lá, ó. Era uma função circular aqui, R igual a 2, né? Tem um limite superior, ele quer, né? E um limite inferior. Como o R aqui, no caso, o Y
é igual a 1, e aí ele coloca y igual a 1, o y é igual a esse comprimento aqui do y aqui é 1, né? E esse o raio aqui é 2, e aí tu encontra o valor, né, dessa variável aqui. Então, aqui tu tem a relação de encontro deles, né? Então, aonde que vai se encontrar? Ele explica aqui. Então, a variação de π sobre 6, que é 30 graus, é onde tem o seno de 30 graus, né? É raiz de 3 sobre 2, que é a relação que chega aqui. Então, 30 graus é o ângulo baixo e 60 graus é o ângulo de cima. Então, a variação do eixo do dθ de π sobre 6 até π sobre 3. E o R, né, que é a variação, é essa função aqui, ó, cossecante, porque o y é igual a 1, daí eu troco por o y por r seno de θ, e daí passo o seno para lá, a mesma coisa que nós fizemos lá. Então, cossecante de θ até o 2, o limite do R. E aí faz a variação, aqui ele integra ela e substitui por cotangente, e chega nesse valor aqui. Então, o segredo, na verdade, está em 3 coisas aqui. Vou voltar lá no início, que é o que eu falei. É delimitar a variação do R, que é a função inicial até a função final, né, essa variação que o R tem. Então, tem que saber aonde que ele está variando, e essa variação que tem no eixo em relação a θ, de que ângulo até que ângulo. Então, esses dois, primeiro, saber a variação do R, segundo, saber a variação do ângulo θ, e depois o terceiro, antes de montar, lembrar que o diferencial de área tem essa relação aqui. Quando eu transformo dx dy para dr dθ, eu tenho que acrescentar uma multiplicação por R. Tem uma explicação lá, alguém que resolveu essa questão, agora não me lembro o nome. Vou procurar também. Ele mostra por que tem que acrescentar esse R. Eu acho que aqui no início, talvez até ele mostra por que da compensação desse R aqui, por ele ser em figuras triangulares, ou trabalhando com R. Mas é isso aí, essas 3 informações são cruciais para montar a questão da integração, sair da integral de coordenadas cartesianas para coordenadas polares. E aí é questão de integração. Eu peguei uma questão, eu não conseguia resolver, porque eu fui por um lado e não achava uma resolução lá na tabela, ou daí eu me dei conta das relações trigonométricas lá depois. São coisas nesse sentido. Tem que tomar tempo e olhar aquelas tabelas que foi enviada para vocês. Vamos ver se eu tenho aqui alguma, não está aqui agora. Tem no final do livro de vocês lá, que eu enviei, tem algumas tabelas, mas também enviei para vocês no início lá de integração lá. Então tem que fazer um exemplo, vou tentar fazer um exemplo aqui. Tá meio... Tá. Vou mostrar vou falar a teoria, no caso, né? Essa questão aqui do exercício, aqui, o 1 aqui, ó. Ele pede para descrever a região dada em coordenadas polares. Na verdade, eu estou pedindo para que vocês calculem a área disso aqui. Usando essa integração dupla, né? É claro que se eu quisesse calcular essa área aqui, como praticamente, se vocês olharem a figura, R igual a 9, é uma circunferência tirando 1/4 dela, né? Então, eu poderia dizer que
πr ao quadrado, né? O r sendo 9, daria 81 π menos 1/4 disso aí. Então, chegaria rapidamente nas matemáticas já elementares que a gente tem. Mas como calcular? Vou fazer a introdução desse aqui. Como calcular isso aqui? O R varia de quanto? Lembrando que eu tenho que fazer a integral de R dr d θ. Lembrando que aqui fora é o d θ, então eu tenho que saber de que ângulo ele varia. Então, ele está variando de π até 2π. Concordam? Ó. Sim. 90 graus até 2π. Então, o ângulo, nesse caso, eu já descobri a variação do ângulo. Né? Já coloquei aqui a derivação, a diferencial de área, que é R dr d θ. Né? Tá, e agora eu preciso saber a variação do R. O R varia de 0 a 9. Então, de 0 a 9. E aí é só calcular essa integral para achar a área. Não vou resolver para vocês. Isso vocês... Aqui. Mesma coisa. Integral. Diferencial de área. R dr d θ. Vou apagar aqui. Integral. R dr d θ. Aqui o diferencial de área eu já coloquei. Preciso saber a variação do ângulo. Né? D menos π meios. Lembrando que aqui seria 0, mas ele vem daqui, então D menos π meios. Então, até π meios. Mas se o limite inferior aqui é um R igual a 1. Então, ele vai do 1 até o R igual a 4. Então, eu não quero calcular essa área em branco, eu quero calcular essa daqui até aqui, ó. Em todo ele, desde aqui até lá. Então, vai fazer uma varredura, né, dessa integral do menos π sobre 2 até π sobre 2, o R variando de 1 a 4. Terceiro exemplo. Integral, R, diferencial de área, né? dr d θ. Olha, esse ponto aqui, ó, é o ponto x igual a y, concorda? Então, o ângulo aqui é 45 graus, π sobre 4. Esse aqui é x igual a menos y, ou menos y igual a x, né? Ou y igual a menos x, que é a bissetriz dos quadrantes pares. E aqui é... Quanto que é mesmo? 135 graus, que é... Boa pergunta. Acho que é 3π quartos. 3 vezes 180. 45 vezes 3, 3π quartos. Então, já havia variação do ângulo θ. Agora, a variação do x. Do R. Né? O R está variando, nesse caso, né,
de 0 até aquele lado lá onde é y igual a 1. Ou seja, que é aquele caso lá que nós fizemos. R seno de θ, então o seno de θ vai para lá, fica R igual a uma vez a cossecante de θ. Cossecante de θ. Vezes 1, não precisa. Então, na verdade, aqui é 0 e aqui em cima cossecante de θ. Então, a variação é só resolver essa integral. Aqui praticamente é o mesmo análise, só que daí está o x que é. Né? Então, aqui é a mesma coisa. Né? Tem que estudar o R e o ângulo. Então, o ângulo é de 0 a π sobre 2. Né? E o R variando. Aqui tem que fazer um ajuste aqui. Por que isso? Porque aqui é duplo. Ele vai ter que ter uma relação aqui, ó. Esse cálculo de área vai ter que fazer... Até aqui ele vai usar essa função aqui, a parte superior. E depois desse ângulo, o limite inferior vai continuar sendo o R igual a 1. Mas para lá, passando para lá, ele vai usar essa outra função aqui. Então, ele é duplo agora. Ele pega esses dois exemplos aqui, ó, anterior aqui, né, que tinha esse com esse aqui, ó, e ele trabalha junto nos dois aqui, mas só que com o limite inferior também. Nesse caso aqui é a mesma coisa. Tem que fazer o encontro aqui desse ângulo aqui, para saber até que ângulo ele trabalha, né? Quando que x igual a 1 é igual a essa R igual a 2 aqui. Tá? Opa! E aqui é a mesma coisa. Para saber o ângulo inferior e o ângulo superior. A variação do ângulo θ, tem que descobrir. E depois calcular o limite inferior do R é 1 e o outro é essa função aqui, R igual a 2. Então, é só encontrar os ângulos aqui para montar aquela mesma integração. Eu vou ir mais agora esses exercícios que já estão montados aqui. Vou escolher alguns deles aqui, vou dar uma olhadinha rápida aqui. Eu já estive dando uma olhada para não complicar muito vocês. Ele pede para... Oi? Professor, Vale. esses exercícios que o senhor vai dar para nós é para a gente enviar para o senhor? Isso. Tá, e semana que vem tem uma avaliação no SIGA, aquilo lá é só uma data que o senhor colocou lá específica? Isso. Tá. Ah, tá. Tranquilo. Não, é assim, ó... vão fazendo os trabalhos. A princípio, eu não sei se eu vou fazer avaliação. Né? Uma avaliação, né? A princípio vai ser trabalho. É claro que eu vou... Um dos trabalhos... Mas quando o senhor fala... Desculpa de interromper. Quando o senhor fala na avaliação, vai ser tipo o que o senhor fez no semestre passado, né? O senhor deu uma avaliação e o senhor deu uma semana para a gente entregar essa avaliação para o senhor. Isso aí. Seria isso, né? Não vai mudar muito. Ah, tá. Beleza. É bem tranquilo. Aqui, ó, depois eu vou digitar não, organizar lá e vou botar no SIGA os que eu até vou anotar, porque depois eu não... Então, assim, ó, para me entregar todos esses aqui, calcular a área deles, exercício 1, tá? Dessas regiões aí, do 1 ao 8,
em coordenadas polares, tá? E aqui a mesma coisa, mas deixa eu ver quais que eu... Nove, 10 e 11. 13, 14, 15 e mais 2 só. 27, 28. Vamos de novo. Para me entregar. Cálculo da área desses aqui. Né? Aqui. Mais esses dois aqui. Esses dois. É 1, o 2, o 3, o 4. O 5 e o 6. O 7 e o 8. Mais esses aqui, ó. Esse que eu falei. 5, 6, 7 e 8. Depois... 9, 10 e 11 e 15, 16 até aqui. Até o 9, 10, 11, o 13, o 14 e o 15. Ei, tá louco? Mas, não, vai ter tempo. Eu vou... Depois eu faço umas cópias lá no printo eles e vou organizar e vou colocar lá como tarefa para vocês. Tá, mas já... Ah, tá. O senhor poderia dar 2 semanas para entregar isso, hein, professor? Posso dar mais até, não tem problema. Porque a gente tem prova de análise semana que vem e na outra semana a gente tem prova de álgebra. Não, e aí fica muito apertado. Deixa para nós entregar na volta do recesso. Ah, também. Não, mas é que daqui 2 semanas dá o recesso. Pois é, era uma boa. E mais... Sugestão, né? Esse presente de Natal, professor. Não, isso aí é Faz tranquilo. Isso aí é de menos. E mais esses dois aqui, 27 e 28. Tá bem. Tá? Eu vou adicionar isso aí numa tarefa lá para vocês e deixo para entrega até janeiro. Ok, professor. Correto. Certinho. Obrigadão. Valeu, professor. Depois eu pago um fato de cerveja para o senhor, senhor. Tá bom? Pagamos daí. Na formatura? Claro. É claro, essa é a meta. Tá bom, então, pessoal. É isso? Por hoje, dúvida? Por mim é isso. Isso. Também. Vou interromper a gravação, depois eu